A indicação inicial era de que às 4 uma reunião aconteceria. Alguma coisa nesse meio tempo mudou, Luciana Verdolim? Olha, as reuniões estão acontecendo a todo momento, a expectativa de pronunciamento, não se sabe exatamente horário específico, mas desde cedo o governo aqui estava trabalhando com o pronunciamento às 4, então realmente isso pode acontecer. Dentro, o que a gente ficou sabendo agora há pouco, é que dentro aí, entre os ministros com mais trânsito junto ao presidente Michel Temer, há um grupo que já avalia que a permanência dele seria insustentável. Agora, pesa muito, como o professor Vila disse mais cedo, pesa muito o fato de Temer, renunciando, perder o chamado foro privilegiado. Só para a gente ter uma ideia, o crime de obstrução de justiça, a pena é pequena, de 3 a 8 anos de prisão, mas Temer também foi citado várias vezes na delação da Odebrecht. Então, isso também está sendo levado em consideração. Até o início da manhã, ninguém, até meados da manhã, todos os assessores faziam questão de dizer que o presidente, na verdade, estava preparando a estratégia de defesa. Agora, a gente já escuta que há ministros do governo avaliando que a debandada do PSDB, por exemplo, pode tornar a permanência de Temer insustentável aqui no Palácio do Planalto. Ninguém bate ainda, fecha a questão com relação à renúncia, que já está sendo divulgada aí pelo jornalista Noblar, mas já há uma mudança de sinalização aqui no Palácio do Planalto. A gente precisa esperar mais um pouco. Pois é, Thiago, compasso de espera agora. Tá certo, Luciana. Bom trabalho, você chama a qualquer momento. E professor Vila, Oi. A gente deu aqui informação já publicada pelo Twitter do jornalista do Globo, Ricardo Noblat, de que ele já estaria cedendo às pressões para justamente fazer a renúncia. Mas tem, obviamente, alguns assessores que negam essa renúncia, só que a grande expectativa é essa. Ele é um governo já insustentável, professor. A gente disse que o ministro das Cidades, Bruno Araújo, já deixou o governo e o PPS também vai deixar o governo, que como tem o próprio ministérios, Raul Jungmann e o Freire. Eles têm dois ministérios, perfeito. Isso. A questão acho que é o seguinte, o presidente Temer, ainda vamos chamar de presidente, ele percebeu que não tem condições de rearticular alguma base mínima de apoio para ter alguma garantia de governo. Ele sabe que se ou for aberto um processo de impeachment, ou as mobilizações de rua tal, ele sabe que não tem mais condições. Ele já fez uma avaliação, certamente, e percebe que, e com a saída do PSDB, que foi o golpe fundamental, porque o PSDB o sustenta, né? Ele não tem mais base. Ele vai se apoiar em quem? Se o PMDB também está extremamente dividido, e com alguns dos seus líderes, independente se eles são do alto ou baixo clero, mas tem alguns ali de nível Fabinho Ramalho, mas é vice-presidente da Câmara, esse pessoal o abandonou. Ou seja, ele percebeu que não tem condições mais, e olha como a crise é rápida, hein? Nós estamos falando de fatos que ocorreram cerca das 7 da noite, mais ou menos, né? Nós estamos aí a cerca de 18 horas depois do fato, e lembrando que teve uma noite, uma madrugada, como foi tudo rápido e tal. Ele provavelmente, tudo indica que ele vai renunciar. Eu acho que a preocupação do presidente agora, e deve ter consultado muitos advogados, é a questão se ele pode ser preso ou não, né, por obstrução à justiça. Ele perde o foro privilegiado e depende do que tiver nessas gravações, que deve ter muito mais coisa do que nós sabemos até o momento, né? Claro. Que envolve o presidente, porque a minha preocupação central é a questão do presidente. Os outros são importantes, claro, mas a questão da governabilidade passa pelo presidente da República com efeitos extremamente danosos no campo econômico. Então, a questão central é ver o que vai acontecer em relação a ele. Ele está pensando nisso. Agora, com a renúncia, eu acho que aí a tarefa é como rapidamente construir um novo governo. Vai ser intolerável imaginar que o Rodrigo Maia vai cumprir o prazo de 30 dias, tal qual dispõe a Constituição. Tem de agir muito rápido, assume a presidência interinamente e convocar imediatamente a eleição, porque se tiver um vácuo entre a tomada de posse do Rodrigo Maia e a eleição congressual, a pressão daqueles que falam ou em eleição direta ou em algum outro tipo de instabilidade agora, vai ser muito grande. Tem de convocar imediatamente. Convoca para daqui 2, 3 dias a eleição congressual e aí o desafio vai ser quem vai ser o candidato. O que manda a lei. Só poderá ser candidato quem é filiado ao partido. Não tem jeito. Né? Não há exceção à regra tal. Na minha leitura, não há exceção à regra. Podemos até consultar depois, aí o Dr. Rolo toma até a liberdade
colocar essa questão, mas não, nessa questão, dessa é uma questão muito específica. E por quê? Porque não tem nada regulamentado da Constituição sobre isso. Pressupõe-se que é a legislação eleitoral. E como é um caso de absolutamente anômalo, está acontecendo pela primeira vez na história do Brasil recente e tal, a solução seria na esfera do Congresso. Volto a recordar que era uma outra Constituição, a Constituição de 46, teve uma solução dessa forma em novembro de 1955, Nereu Ramos. Né? O Congresso elegeu o presidente do Senado para concluir o mandato que começou com Getúlio Vargas, passou por Café Filho, passou por Carlos Luz, né? E acabou terminando com Nereu Ramos e tal. Então depende muito dessa conjuntura. Agora, o governo acabou, vamos aguardar, é uma polêmica se às 4 da tarde o presidente vai falar... Pode ser que seja mais tarde, viu, mais tarde. A última informação é essa. Tem até preocupação com o mercado nesse caso, né? Agora já foi. Agora não é o mercado. Ver o que ele vai, a hora que ele vai... Agora, ele pode ser às 4, às 5, às 6, mas um fato parece inquestionável. Ele não tem mais condições de governar. Quer dizer, é incrível como a governabilidade ruiu em algumas horas. Sim. Aquilo que foi construído durante meses, muitas vezes anos, ruiu em algumas horas. A política é incrível. Quer dizer, quem desenharia esse cenário ontem ao meio-dia? O que foi falado, inclusive até no Morning Show ontem, era que a Lava Jato era o elemento que impedia qualquer análise de médio prazo no Brasil. E realmente... isso era verdade, né? Ou seja, e o complicador também é o seguinte, a gente não sabe quem foram os atingidos, só sabemos, além do presidente, do Aécio, de alguma coisinha. O Guido Mantega também tem mais informações. O Guido Mantega, o Laticínio, como ele é conhecido também por outros, tal. Então, a coisa toda é que pode atingir, e aí a coisa complica a eleição congressual. Porque vamos pensar nos complicadores. Essa seria uma forma de solucionar, como eu falei anteriormente. Mas os complicadores. E se entre os 513 deputados, metade, por exemplo, estiver na lista da Friboi, como é que fica? Com que autoridade eles vão poder eleger um presidente? Essa é uma questão que tem de ser lembrada. E os senadores que estão comprados, será que é só o Aécio ou outros senadores? Veja que as entranhas da JBS, e imagina-se de outras grandes empresas, né, também tomaram o aparelho de Estado e a representação política. Quer dizer, ou se soluciona rapidamente a crise, ou isso aqui vai ficar ingovernável. O perigo é isso, é ficar ingovernável. Agora, professor, o senhor citou um problema que eu acho que a gente tem de abordar, é esse risco de ter um vácuo e as pessoas que estão defendendo direta já ganharem força. Inclusive, centrais sindicais já estão se posicionando a favor disso, de direta já. Já tem movimentos, inclusive do pessoal que já estava insatisfeito com o afastamento da presidente Dilma, do impeachment dela, também querendo direta já agora, até por ver uma chance de Lula ser candidato. Então, pode ganhar força esse movimento e dividir mais ainda a sociedade, né? E as centrais sindicais porque estão preocupados com a perda do imposto sindical. Eles não estão preocupados com todas as outras questões que são absolutamente irrelevantes. Então, acho que se tiver uma eleição direta agora e seja eleito alguém da confiança das centrais sindicais, barra a reforma trabalhista e mantenha o imposto sindical, que o problema deles é esse e tal. Já suspenderam a reforma trabalhista, inclusive. Sim, pararam. Sim, agora, professor, então, muito rápido. O que fará a Temer entender que já era? Aí que é o problema, quem cerca o Temer tal. A gente viu pelos aqueles vídeos do Eliseu Padilha, que foi aqui do Moreira Franco. Sonora do Jucal dizendo que as reformas vão continuar. O Jucal, eles estão em outro mundo, tal. Eles acham que é possível parar a crise com vídeos. Eles perderam a noção de ridículo e de bom senso, tal. A situação não dá. Tá incontrolável. E a falta de apoio político, os partidos... já perdeu. Então, mas eu digo assim, os partidos chegarem para ele, já era... O PPS, né, que tem 2 ministérios, um muito importante da defesa e o da cultura, o PSDB também, e aí o PSDB tá falando, cada um faz o seu jogo nessa hora, né? O PSDB tá pensando em 2018. O PSDB não quer ser acusado de ter sustentado um governo corrupto. Ao contrário, o PSDB vai dizer que sustentou um governo num momento grave, presumo, após o impeachment, fez tudo o que deveria fazer, mas quando soube do envolvimento com corrupção, foi o primeiro a sair. Então agora cada um cuida do seu projeto para 2018. O PPS, que é um partido pequeno, tá pensando, também não quer ficar marcado por isso. O PSB tem um ministério, né, lembrar do Bezerra, né, que já tinha problemas com o partido. Nunca esteve propriamente na base de Temer, o PSB. Nunca teve efetivamente na base. Então, vai todo mundo sair. Então, você perde a governabilidade, né, você não tem condições de governar, mas mais do que isso, a desmoralização não é só a perda da base numérica parlamentar, isso é importante, claro que é, mas é mais. Se um
presidente. Quando o presidente diz que quer ouvir o áudio, porque não se recorda se disse aquilo ou não, isso é absolutamente irrelevante. Importa é o fato, a corrupção. É essa que é a questão central. É a questão se ele usou estritamente, foi ipsis literis o que ele disse ou não, é secundário. Não é o sofá, né, professor? Claro, não é o sofá, né? O sofá pode ser vermelho ou verde, não é essa a questão.